Olá, bom dia. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus sejam abundantes sobre todos nós. Eu tenho uma reflexão da parte de Deus e gostaria de partilhar com você nessa ocasião, baseada no livro dos Salmos, Salmo de número 1, e também o versículo 1, um salmo de Davi que diz o seguinte: Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dá fruto na estação própria e cuja folhagem não murcha e nem cai. Queridos, essa é apenas a primeira parte do Salmo. Esse Salmo foi escrito por Davi. Não é à toa que Davi foi chamado de o suave em Salmos de Israel. Foi uma composição feita por Davi para louvar a Deus pela bem-aventurança daqueles que confiam na sua palavra. Davi faz uma apresentação de dois perfis humanos neste Salmo. O primeiro perfil traçado por Davi é do homem que é bem-aventurado por causa das coisas que não faz. Esse homem que é bem-aventurado por causa das coisas que não faz, ele tem uma recompensa extraordinária. Ele é bem-aventurado por não se deter no caminho dos pecadores, por não se assentar na roda dos escarnecedores, por não partilhar da impiedade, por não consentir, por não participar da maldade que com frequência nós encontramos no mundo, entre as pessoas que não temem a Deus e não confiam no Senhor. Por outro lado, Davi descreve o estado do ímpio. O ímpio é aquele que consente nessas coisas, que participa dessas coisas e que não tem o seu prazer na palavra de Deus. Este não será abençoado. Este homem, ele não tem estabilidade. Ele é, na linguagem de Davi, como uma folha seca que é empurrada de um lado para o outro conforme os ventos sopram ou soprarem. Eu queria concentrar minha atenção no primeiro perfil, o homem que foge da impiedade, o homem que se esquiva da maldade, justamente porque sente prazer na lei do Senhor. Esse homem, na linguagem de Davi, é o justo. Eu quero lembrar a você que na Bíblia o justo não é a pessoa que é justa por sua própria conta, não é a pessoa que se sente justa, que se entende como justa. O justo na Bíblia é aquele a quem Deus perdoou, é aquele a quem Deus transformou, é aquele a quem Deus libertou. Eu quero lembrar você de que todos os homens são capazes de sentir prazer na maldade. Todos nós somos capazes de nos deter no caminho dos pecadores, de parar na roda dos escarnecedores, de sentar e partilhar com o ímpio da sua maldade, até porque a maldade está arraigada no coração do homem. Mas quando Deus perdoa o pecador, justifica o pecador, ele renova a vida do pecador. E o pecador deixa de sentir prazer na maldade e no pecado para começar a sentir prazer em Deus e na sua palavra. A mentalidade desse homem é renovada e ele passa a ser dirigido pela palavra de Deus, pelos valores da palavra de Deus. Que recompensa haverá para esse homem? Ele será estável. Ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. As folhas não se ressecam e nem caem. Significa que a vida do justo não perde a sua beleza. Ele não perde o seu vigor, ele não perde a sua alegria, mesmo em tempos de estiagem, mesmo em tempos de aridez. Ele encontra força onde outros não encontram. Ele encontra ajuda onde outros não encontram. Ele tem as suas raízes plantadas na palavra de Deus. Dali ele se alimenta, ali ele se renova, ali ele se fortalece. Ele dá fruto na estação própria. Você sempre vai encontrar os frutos quando chegar o tempo. Ainda que haja dificuldades, ainda que a estiagem atinja a vida do justo, mas ele nunca vai parar de produzir. Os frutos que se esperam encontrar
na vida desse homem que teme a Deus, eles não faltarão, eles sempre serão encontrados, porque a sua força, o seu vigor vem da palavra de Deus. Queridos, eu partilho essa reflexão para dizer a você que a base da nossa espiritualidade, a base da nossa vida, a base da nossa justiça, da nossa alegria e da nossa esperança é a palavra de Deus. Confie na palavra de Deus, leia a palavra de Deus, reflita na palavra de Deus. Se você fizer isso, você será bem-aventurado. Que Deus em Cristo nos abençoe hoje e sempre. Abraços, até a próxima. Se Deus